Se tem uma coisa que eu percebo toda vez que eu converso com quem está começando a investir, é o susto com a quantidade de sigla. CVM, FIA, FIM, ETF, FDIC, FI, parece até outro idioma. Somado a isso vem aquele medo comum: como é que eu vou saber exatamente onde meu dinheiro está sendo colocado? A verdade é que ninguém precisa de um diploma em economia para entender o básico e investir com segurança. O meu papel aqui é não complicar, nem usar termo difícil para parecer bonito. É justamente o oposto. Traduzir essa sopa de letrinha, mostrar o que tem por trás da embalagem de cada fundo e te dar clareza total sobre onde seu patrimônio está pisando. Aos poucos, você vai ver que quando a gente descomplica as regras, fica bem mais fácil escolher o caminho certo para os seus objetivos. Bora descomplicar isso juntos? Os fundos de investimento são uma forma de aplicação financeira coletiva, onde os recursos de diversos investidores, que são os cotistas, são geridos por um profissional para rentabilizar o patrimônio de acordo com uma política pré-definida de juros, ou de renda fixa, ou renda variável, ou as duas juntas, ou atrelada a moedas estrangeiras. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que você já ouviu falar, divide os fundos em 4 categorias principais. É a resolução 175 da CVM. E são assim, as principais. Fundo de renda fixa, FRF, tem que aplicar no mínimo 80% do patrimônio em ativo de renda fixa. Título público, como o Tesouro Direto, CDB, debêntures, as CRIs, as CRAs. O foco principal é a preservação do capital e a estabilidade. O fundo de ações, que é o FIA, ele destina no mínimo 67% da carteira em ações de companhias abertas negociadas na Bolsa de Valores, ou BDRs, ou cotas de outros fundos de ações. Essa representa a maior oscilação, volatilidade chama, e o foco é o ganho no longo prazo. Tem o fundo multimercado, que o próprio nome diz que possui uma política flexível e pode misturar tudo: renda fixa, ações, moedas, como o dólar, derivativo e ativo no exterior. É indicado para diversificação, com gestão ativa. Um fundo cambial, lembra câmbio, aplica no mínimo 80% do patrimônio em ativo atrelado à moeda estrangeira, como o dólar ou o euro. É utilizado mais para proteção contra essa variação cambial que você vê todo dia. Agora, as principais estruturas e siglas do mercado. Um FII é um fundo de investimento imobiliário. Investe em imóveis físicos, galpão, shopping, escritório ou título imobiliário, um CRI ou uma LCI. O CRI é um Certificados Recebíveis Imobiliários e LCI é a letra de crédito imobiliário. O ETF é um fundo de índice negociado em bolsa que busca replicar o desempenho de algum índice de referência, como o Ibovespa, o S&P 500, um índice das melhores empresas exportadoras do Brasil. Um FIP é um fundo de investimento em participações. Ele é de capital fechado, destinado à compra de participação em empresas para entrar mesmo lá, influenciar a sua gestão e o crescimento. É o tal do Private Equity ou Venture Capital, que geralmente atua com startups. O famoso FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ele investe em recebíveis, como as duplicatas, parcelamento de cartão, cheques de empresas, que é voltado para investidores qualificados. O FIAGRO, que é um fundo de investimento no agro, nas cadeias produtivas agropecuárias. Ele é focado no setor do agronegócio. Ele pode investir em terras agrícolas, em títulos de crédito do agro, que são os CRAs, ou empresas do setor. Tem o FIC, que é o Fundo de Investimento em Cotas. É um fundo que não compra ativo diretamente, mas sim ele compra cotas de outros fundos de investimento, como um FIC-FIA, que é de ações, ou um FIC-FIM, que é de multimercado. E ainda tem a classificação quanto aos acessos e prazos. Os fundos abertos, você pode solicitar o resgate de sua cota a qualquer momento, já que é aberto, respeitando só aqueles prazos de conversão, D1, D2, D+1, D+2, D+10, e os fundos fechados, que só são resgatados no final do prazo do fundo ou uma assembleia de liquidação, como ocorre com a maioria dos FIIs e dos FIPs. E ainda tem longo prazo e curto prazo, que é a classificação fiscal, que define a alíquota do imposto de renda incidente sobre a rentabilidade. Resumindo, categoria assim, o que o fundo compra? Renda fixa, ações, multimercado ou cambial. A estrutura é como o fundo funciona. É um ETF, é um FII, é um FDIC, é um FIP, um FIC, é um fundo aberto ou fechado.
Um mesmo fundo possui simultaneamente uma categoria, que é a estratégia de ativos, e uma estrutura, que é o formato jurídico dele operacional. Por exemplo, um ETF, que é uma estrutura negociada em bolsa, pode ser de renda fixa, a categoria, ou de ações, que é outra categoria. Um FIC, que é um fundo que compra cotas, ele pode comprar cotas de um fundo de ações, ou um FIC pode comprar de multimercado. Então seria um FIC FIA ou um FIC FIM. Um fundo imobiliário pode investir em imóveis físicos ou em papéis de renda fixa do setor imobiliário, como os CRIs. Então pensa na categoria como o recheio da carteira e na estrutura como a embalagem, ou o veículo de negociação. No fim das contas, tem um detalhe que traz uma paz enorme. Você não precisa acertar o melhor investimento do mundo para ter sucesso. O verdadeiro divisor de águas não é acertar o topo do rendimento todo mês, mas sim ter dado o primeiro passo, sair da estagnação, vencer a ignorância financeira e colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, já te coloca à frente da maioria das pessoas. Na média e no longo prazo, a constância e o tempo cuidam do resto. O importante era ter saído do marasmo, e esse passo você já deu.